Boa noite, meus caros irmãos. Hoje o nosso roteiro de estudo tem como título Retificas a vida por ti mesmo. Esse tema ele está estruturado em cima de um livro chamado Vinha de Luz, bastante conhecido no meio espírita, que é de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. São sempre roteiros curtos, inspirados em passagens do Evangelho. Então, o roteiro que sustenta o tema da noite encontra-se no capítulo 149 do Vinha de Luz, cujo título é Escamas. E o versículo que Emmanuel escolheu para esse capítulo encontra-se em Atos. Na altura do capítulo 9, versículo 18, temos a seguinte passagem: E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, nessa altura de Atos, está sendo narrada a ida de Paulo a Damasco. Então, ele se chamava Saulo e era um dos maiores perseguidores dos cristãos. Foi sob o mando dele que veio a ser executado Estevão, o primeiro mártir do movimento cristão nascente. E Saulo dirigia-se a Damasco com intenções muito sombrias. Ele planejava aprisionar Ananias, que era o líder do movimento cristão naquela cidade, e dessa forma então sufocar o braço da Igreja do Cristo, que começava a se estruturar por lá. Só que no caminho ele teve uma experiência mística, viu-se cercado de luz e ouviu o chamamento de Jesus, questionando por que Saulo o perseguia. E então Saulo, imaginamos que num momento de emoção incomensurável, finalmente quedou-se diante do seu orgulho e aceitou Cristo, dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus então instruiu que ele deveria se dirigir a Damasco e aguardar instruções. E quando aquele fenômeno termina, Saulo sente-se incapaz de enxergar e é guiado até Damasco e fica hospedado numa casa. E nesse ínterim, Ananias tem uma visão com Cristo que o proclama a ir à casa de Judas, na rua direita, onde Paulo encontrava-se hospedado, e fizesse uma imposição de mãos sobre os olhos para que ele voltasse a enxergar. Ananias já conhecia a fama de Saulo pelo seu trabalho de perseguidor dos cristãos em Jerusalém e questionou Cristo se realmente era seguro. E em Jesus diz que Saulo foi escolhido para ser o seu vaso na conversão dos gentios. E ressalta ainda, um pouquinho antes do nosso texto, no versículo 16, o seguinte: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E então Ananias vai até a casa de Judas, onde Saulo encontrava-se hospedado, e revela que Saulo teve uma visão e que ele estava ali para lhe restituir a visão. Aplica as mãos, ou seja, dá um passe em Saulo, e ele sente o que está escrito aqui no nosso versículo: E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Bom, então essa passagem eu acho que é uma das mais significativas de Atos, até porque nós podemos acompanhar a partir daí a transformação de um homem até então perdido nos seus caminhos, pois que Saulo era um doutor da lei, estava sendo preparado para substituir Gamaliel na posição do conselho de Jerusalém. Então era um homem extremamente brilhante na oratória e com profundo conhecimento das Escrituras, mas extremamente rude do ponto de vista religioso e humano. Movido pelo orgulho e pela vaidade, ele incomodou-se sobremaneira com o cristianismo e, segundo nos narra o livro Paulo e Estevão, teve alguns embates com
figuras importantes do movimento cristão, dos discípulos de Jesus, e a sua vaidade e seu orgulho apenas cresciam. Então, no momento que ele partiu para Damasco, inclusive contra os conselhos do seu mestre, Gamaliel, ele estava de fato cegado, não nos olhos físicos, mas na sua consciência, pelo orgulho e pelo egoísmo. E a partir dessa experiência, aonde ele se abre para o amor generoso do Cristo, a vida dele começa a mudar. E o interessante é que a vida dele não muda como a gente vê em algumas literaturas ou em alguns filmes. Ele não se torna santo do dia para a noite ou de um mês para o outro. Pelo contrário, como Jesus bem coloca, ele teve que muito padecer para ir aos poucos lapidando a figura tosca e rude que ele era, para se transformar gradativamente num dos principais discípulos do Cristo. Se hoje o mundo ocidental tem a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, em grande parte devemos a isso ao trabalho de Paulo. Justamente por ter a visão de levar a boa nova aos gentios, ele conseguiu fazer com que o Evangelho extrapolasse os acanhados limites da Judéia e se espalhasse para o mundo. Talvez, se o cristianismo estivesse mantido dentro dos limites da Judéia, ele poderia vir no futuro a ser asfixiado e extinto pelos poderes humanos. Mas uma vez que essa semente foi levada para Paulo, para diversas localidades, a partir daí ele se espalhou e ganhou o mundo. Então, um grande homem, mas que acompanhamos o trajeto dele, o que serve de inspiração para nós, porque nós também somos pedras brutas na joalharia do nosso Divino Pai, e podemos, como Paulo, ir aos poucos nos lapidando. Então é disso que trata este capítulo, é disso que trata o tema da nossa noite. Porque fazendo esse comparativo com Paulo, podemos pensar, refletir acerca de nós. Quais serão as escamas que cobrem os nossos olhos no presente? Com certeza, não são escamas físicas, mas são escamas que nos impedem de realizar o nosso potencial. Essas escamas, elas podem ser identificadas como a preguiça, podem receber nomes como egoísmo, orgulho, idolatria, insensatez e tantas outras imperfeições que trazemos em nós e que nos limitam na nossa capacidade de expressão. Temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, inúmeras considerações sobre esse processo de transformação moral que compete a cada um de nós realizar. No Livro dos Espíritos, por exemplo, vamos ter logo no início que todos nós fomos criados simples e ignorantes, sem nenhum refinamento moral, intelectual, saímos na mesma posição na largada evolutiva, mas todos nós com o mesmo objetivo, de alcançarmos a perfeição. Claro que quando falamos de perfeição, é a perfeição humana, pois jamais alcançaremos a perfeição divina, mas podemos, dentro das nossas limitações, alcançar patamares que para nós hoje nos pareceriam inimagináveis. Todos nós temos esse destino. O quanto demorará para alcançarmos esse destino? E se o processo dessa evolução será mais ou menos doloroso? Tudo isso depende apenas das nossas escolhas e da nossa ação. Então, dentro dessa abordagem, podemos pensar quanto lutou e quanto sofreu Paulo para conseguir conquistar o que ele conquistou, para purificar seus pés
suas mãos, mas principalmente sua mente e seu coração. E o quanto nós estamos dispostos a sacrificar em prol desse mesmo objetivo. E é interessante porque nós sempre encontramos formas de justificar as escamas que trazemos na nossa consciência. É uma maneira que nós encontramos de nos justificar com as nossas limitações. O que, a princípio, não é exatamente um processo ruim. É importante, por que não dizer talvez fundamental, que aceitemos quem nós somos no presente momento. Sem subterfúgios, sem processos de alienação quanto ao nosso estado. É importante reconhecermos que ainda somos orgulhosos, que agimos de forma egoísta, que em diversas situações vemos claramente a oportunidade de ajudar um irmão e simplesmente ignoramos porque naquele momento isso não nos é conveniente. Temos consciência inúmeras vezes de que o nosso ciúme está causando sofrimento no nosso cônjuge, nos nossos filhos ou em outrem. E diante disso, é importante compreendermos que faz parte do nosso processo evolutivo. Não somos ainda espíritos tão evoluídos quanto gostaríamos e não tem problema nenhum em estarmos assim. Porque uma vez que aceitamos a sombra que trazemos dentro de nós, fica mais fácil nos empenharmos no processo de transformá-la em luz. Quando, por exemplo, negamos que somos gananciosos demais, teremos esse ponto na nossa personalidade em aberto. Como que eu posso? Vamos pegar um exemplo talvez mais prático, mais concreto. Se eu sou dependente de algo, como eu irei iniciar um processo de restabelecimento da minha saúde, se eu não der o primeiro passo de reconhecer que eu sou um alcoólico? Nenhum tratamento surtirá efeito enquanto eu não entender que eu tenho aquela característica e que ela precisa ser trabalhada para a minha felicidade. Enquanto eu não reconhecer que de fato eu sou orgulhoso, eu não aceitarei trabalhar esse sentimento dentro de mim. Então, esses são os passos necessários. Mas uma vez que eu reconheça essas características, que eu aceite as limitações que eu tenho, me compete, então, aplicar todo o esforço necessário na sua transformação. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, agora eu não me recordo o número, mas um pouquinho depois das 900 e alguma coisa, que Kardec pergunta se seria muito difícil para os homens realizarem essa evolução moral. E a resposta é que na verdade não. Que a única coisa que nós necessitaríamos é termos vontade. E como nos falta essa vontade. E é uma coisa interessante, porque quando necessitamos de algo material, aplicamos a nossa vontade para conquistar. Talvez passar num concurso público, ou conquistar aquela pessoa que achamos que seria o nosso par afetivo, ou obter aquela promoção no ambiente de trabalho, ou comprar aquela última bolsa que acabou de ser lançada, no caso dos homens talvez trocar de carro. Nesses momentos, sabemos aplicar a nossa vontade, o nosso foco, para conquistar aquilo que desejamos. O que também não existe nenhuma crítica com isso. Mas por que não utilizarmos a mesma vontade, a mesma dedicação para conquistar os tesouros que são verdadeiramente mais caros, mais importantes para a nossa felicidade? Ou seja, a conquista das nossas virtudes, a superação dos nossos vícios e dos nossos erros. Esse é o ponto principal. Podemos vir em palestras espíritas de expositores maravilhosos como Divaldo Franco,
Raul Teixeira, Rossano Klinger, e ficarmos diante das suas belíssimas palavras profundamente tocados e comovidos. Podemos receber a assistência magnética do passe, da água fluidificada, participarmos dos tratamentos espirituais, mas nada disso será suficiente e efetivo se não decidirmos que está na hora de mudar. Apesar da boa vontade dos nossos amigos e mentores do mundo espiritual e dos nossos amigos e mentores encarnados, compete a nós o esforço necessário para a nossa transformação. Por isso, o título do nosso tema, que é na verdade a última frase que Emmanuel registra nesse capítulo 149 do Vinha de Luz, que nós devemos retificar a vida, a nossa vida, por nós mesmos. Esse é um trabalho que ninguém poderá realizar por nós. Em um outro livro de Emmanuel, o Nosso, ele tem um capítulo intitulado Conta Particular, onde ele faz uma anotação que tem muito a ver com esse tema que nós estamos comentando. Ele escreveu o seguinte: o homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente seu, dado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Então, enquanto estamos aqui nessa existência, nessa reencarnação, nós temos esse tempo glorioso. Só que ele não é indefinido, ele é temporário, muito temporário. Então, durante esse pequeno período que temos essa concessão, é aonde encontramos as melhores oportunidades para realizarmos a nossa própria renovação. E é um tempo muito curto. Se pensarmos como espíritos imortais que nós somos, é simplesmente um piscar de olhos. Se pensar como criaturas viventes, passa tão rápido. Quantos aqui já estamos na fronteira para além dos 40 anos de idade? Parece que foi ontem que estávamos na adolescência, iniciando a vida adulta, cheio de sonhos, e o tempo passa tão rápido. E é o momento de nos perguntarmos: o que fizemos da nossa existência? Se hoje, ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e fecharmos os nossos olhos, e amanhã não nos abrirmos mais na existência física, mas sim do outro lado da vida, como nos sentiríamos conosco? Como encararíamos a nossa consciência? E iríamos olhar em retrospectiva para os anos que tivemos aqui no nosso planeta e pensaríamos: valeu a pena? Ou será que talvez bateria um remorso de não ter aproveitado as oportunidades, de não ter amado as pessoas o quanto poderíamos amar? Eu li uma frase nessa semana, não lembro exatamente a grafia, mas que dizia que era tristemente espantoso observar quantas flores os mortos recebem comparado ao quando eles estavam vivos. E sabem por quê? Dizia a frase: porque o remorso dói mais do que o amor. Então, são dessas coisas que nós precisamos compreender. Sair do automatismo do dia a dia. Nós vivemos como robôs na sociedade moderna. Acordamos já com a mente fixa na agenda do dia, nos compromissos de trabalho, família e etc. E não paramos para lembrar da nossa verdadeira condição. Somos espíritos carregando temporariamente um corpo. Não somos o nosso corpo. Não é ele que nos define. Então, se nós somos espíritos, o que estamos verdadeiramente construindo para o nosso futuro? Quais são as sementes que estamos lançando ao redor do nosso caminho? Elas irão brotar e irão frutificar.
se forem espinhos, a nossa passagem será muito mais dolorosa. Deus constantemente nos convida para o bem, para o nosso crescimento, mas nós constantemente rimos dessas oportunidades, porque pensamos na nossa juventude que ainda teremos muito tempo para nos ocupar dessas coisas. No início da vida adulta, iremos pensar que temos que lutar para nos estabelecer na vida, um emprego, um casamento, uma família. Mais para frente, diremos que as nossas prioridades são os filhos e os netos. E já no final da nossa jornada, diremos que estamos velhos demais para nos ocuparmos com isso. Então, isso acontece porque nós temos o poder da escolha, de escolher entre agirmos certo ou não. Temos uma consciência que nos impulsiona e nos sustenta, mas ao mesmo tempo somos sujeitos às sensações e aos interesses menores. E ficamos oscilando entre uma esfera de interesses mais imediatistas e uma outra esfera de interesses maiores. Porque nesse ponto nós somos mais ou menos como crianças. Façamos a seguinte experiência que ainda nunca fez. Converse com uma criança de 3 ou 4 anos e pergunte para ela se ela quer uma balinha agora ou um saco de balinhas amanhã. Nessa faixa etária, todas vão responder que querem aquela balinha agora. A busca é pela satisfação imediata, porque um saquinho de balinhas amanhã parece um tempo que elas não conseguem sequer avaliar. Nós agimos no que diz respeito aos objetivos da nossa encarnação da mesma forma. Preferimos os prazeres imediatos do que aqueles muito maiores, mas que demandarão de nós tempo e esforço. E engraçado que a nossa sociedade atual, não que isso nunca aconteceu, mas ela estimula ainda mais. Eu tenho que ser feliz agora, não dá para ser depois. E se eu não sou feliz, eu finjo que sou feliz. Nas redes sociais, coloco fotos de viagens, de restaurantes, e isso passa a ser uma obsessão para muitas pessoas, de modo que elas deixam até de viver no real para passar essa imagem fictícia no mundo virtual. Isso mostra o quanto estamos esquecendo o que realmente importa. Então, voltando ao nosso tema, busquemos aproveitar esse tempo provisório que nós possuímos, para que possamos saldar a nossa conta particular que nós temos no livro contábil de Deus. Erramos no passado, tomamos decisões equivocadas, nos deixamos arrastar por paixões. Nada disso, na verdade, é um problema, porque agora nós temos a oportunidade de escrever uma nova página no nosso livro. E, sem querer de forma alguma desmerecer os irmãos das outras religiões, nós no Espiritismo, que conhecemos a doutrina espírita, que nos interessamos, temos ali um roteiro muito mais facilitado para esse processo. O Espiritismo tem entre os seus méritos, além de ser uma doutrina consoladora, que seca as nossas lágrimas e mostra um além, um futuro possivelmente mais feliz, ele é acessível para qualquer um. Não preciso ser um doutor em teologia para compreender o que ali está escrito. É muito claro. Então, ele consegue resgatar a pureza inicial do cristianismo, das pérolas que Jesus nos deixou no seu Evangelho, e consegue ir além do que Jesus não pôde ensinar naquela época, porque a humanidade de então não tinha sofisticação intelectual, moral e social para compreender. Jesus não pôde ir muito além nas consequências filosóficas e morais do que ele ensinava, porque aquela civilização de então
não tinham o mínimo necessário para isso. Os seus próprios discípulos, inúmeras vezes, registram as suas dificuldades de compreender o básico que Jesus tentava ensinar. Mas o Espiritismo veio 18 séculos depois, com uma humanidade muito mais madura intelectualmente e socialmente. E então ele pôde tirar essas conclusões, essas consequências do ensino de Jesus e desenvolvê-las. Então temos na doutrina espírita um roteiro, digamos, quase infalível. Só não é infalível porque o componente principal está dentro de nós. O nosso comprometimento, a nossa vontade em realizar em nós essa transformação. Porque de que adianta essa compreensão intelectual se o nosso coração permanecer árido, permanecer impenetrável ao amor de Jesus? Seremos apenas espíritos com a consciência ainda mais cheia de remorsos, porque não poderemos dizer, eu não sabia. Temos nos centros palestras, temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, temos os grupos de estudos específicos das obras de André Luiz, de Emmanuel e de tantos outros. Temos até mesmo a evangelização infanto-juvenil, para que os nossos filhos, desde cedo, comecem a reconhecer a beleza e o propósito da sua existência. Se diante disso tudo ainda falharmos, sem sequer avançarmos um pouco mais na nossa senda, voltaremos para o mundo espiritual em estado de profunda decepção. Então, por que não dedicar um pouco do nosso tempo à autoobservação, ao autoaprimoramento, a esse esforço de retificação que compete apenas a cada um de nós, a trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a capacidade de perdoarmos, de alijar do nosso coração esse veneno que é a mágoa, o ódio, o rancor. Porque cada vez que investimos nisso, estamos conquistando uma parcela da felicidade. Aquela serena, plenificante, que não iremos encontrar nesta encarnação, porque como Jesus muito bem resumiu, o reino dele não é deste mundo, mas a conquista deste reino, essa sim, começa de fato nesse mundo. Então, roguemos ao nosso Mestre Jesus que seja em nossos corações um farol a constantemente iluminar o caminho que devemos seguir, mas também peçamos ao nosso Pai Celestial que nos auxilie a fortalecer a nossa fé e a nossa determinação, para que não venhamos dessa vez a vacilar e a derrapar nas obrigações e no caminho que devemos seguir. Que Deus esteja conosco, nos auxiliando a retificar a nossa vida e a nos aproximarmos a cada dia mais da sua glória e do seu amor incomensuráveis. Que Jesus, o nosso irmão, o nosso mestre, o nosso amigo, nos acompanhe e inspire os nossos passos hoje e para todo sempre.